Já imaginou ter a pele azul feito esse cara? Se parecer com a Barbie feito essa mulher? Ou ter o braço deste tamanho igual esse outro cara aqui? A verdade é que existem diversas pessoas no mundo inteiro que fazem coisas absurdas e até inimagináveis com o próprio corpo. Muitas delas tentam bater recordes ou aparecer no Guinness Book, por exemplo. E outras acabam se tornando assim meio que sem querer, mas quando viu já foi. Hoje a gente vai falar dessas pessoas, de pessoas que talvez você não acredite que elas realmente existam, ou que se pergunte por que é que elas fizeram isso, mas elas já fizeram e a gente vai contar a história delas no vídeo de hoje. Mas é claro, tudo isso depois da vinheta. Agora imagina tu ser apelidado de Papai Smurf, porque foi isso que aconteceu com esse cara aqui chamado Paul Kereson. Deixa eu te contar a história dele, por que ele tem essa pele azul. Basicamente, a história desse cara começou em 1994. Ele se deparou na época com um anúncio em uma revista que contava sobre um gerador de prata coloidal, que é uma substância que pode se acumular no seu organismo e alterar ali o tom de pele de forma permanente. Só que na época ele ouviu que esse líquido era relativamente útil para tratar envenenamento com substâncias envolvendo petróleo e etc. E para tentar ajudar um amigo que trabalhava em uma oficina mecânica, esse cara decidiu experimentar essa substância e ver qual seria o resultado. Os dois prepararam um copo de 300 ml mais ou menos com a prata coloidal e tomaram o líquido por alguns dias seguidos. Após o terceiro dia do experimento, tomando todos os dias a prata coloidal, o refluxo que Kereson tinha e sofria ao longo dos dias tinha simplesmente desaparecido. Ele olhou e disse, pô, isso daqui me curou, eu vou continuar tomando. Só que o que ele não sabia é que a prata coloidal ia mudar para sempre a história dele e como as outras pessoas viam ele. Basicamente, ele começou a passar essa prata em ferimentos na pele, como por exemplo arranhões de gatos e etc. Até que ele começou a passar na pele depois de sofrer de dermatite. E aí, ao longo do tempo, a pele começou a mudar de cor e ficando ali num tom azulado. Durante os 3 primeiros meses, as pessoas não perceberam muita diferença, ou pelo menos as pessoas que conviviam com ele ali não estavam vendo a diferença acontecendo, mas ao longo do tempo, quando um amigo foi visitá-lo, e ele se surpreendeu porque viu o amigo dele, que era um cara branco, cabelo loiro, a chega era aquele branco meio avermelhado, sabe? Aquele típico americano branquelo. Só que esse cara não tava mais branquelo, ele tava azul. E aí já era tarde demais, o cara tinha se transformado no Papai Smurf. A explicação disso ter acontecido veio em 2008, quando alguns cientistas viram que quando a prata entra em contato com a água, as bactérias não produzem energia, e o mesmo acontece com as células do corpo humano. Consequentemente, aconteceu com a pele dele, que era de uma cor e foi se transformando em outra graças a reativos químicos e etc. Quando a prata coloidal é exposta ao sol, ela muda de cor, e a prata estava no corpo dele, ela era exposta ao sol com base na vivência dele no dia a dia e, consequentemente, ele foi mudando de cor junto. Essa condição é chamada de argíria, que é uma doença bem rara, na verdade. Acontece quando a pele da pessoa fica azul ou cinza, de acordo com a quantidade de sais de prata no organismo. Geralmente isso acontece na pele, mas pode inclusive estar presente nos olhos também, que podem mudar de cor. O branco do olho muda de cor e os órgãos internos também. Eu não sei se aconteceu com esse cara aqui, mas ele estava propenso a ter, por exemplo, o coração dele, os pulmões, etc, mudando ali para um tom de azul também. O tratamento dessa doença consiste em você parar de tomar esses medicamentos e usar alguns cremes, terapia laser e tal, para tentar voltar ali à cor original, mas nada é garantido. E em 2008, Kereson revelou ali em uma entrevista que ele continuou tomando, na verdade, a prata coloidal. Então, basicamente, ele viveu com essa condição, embora em 2009 ele tenha alegado que ele não queria mais aquela cor azul, ele queria voltar à sua cor original. Mas as coisas não deram muito certo para ele depois disso. Ele acabou perdendo a casa que ele morava em 2012, ele lutou contra o câncer de próstata, terminou com a noiva, ficou desempregado, enfim. E em 2013, com 62 anos, ele faleceu em consequência de um ataque cardíaco. Na época, a nova esposa dele comentou que ele nem sempre gostava de ser chamado de Papai Smurf. Dependendo, se fosse uma criança ele até achava legal, mas se fosse um adulto ele achava meio paia.
Mas cara, olha o rosto desse indivíduo aqui. Imagina tu ver um cara desse no meio da rua. Tu ia pensar provavelmente que ele tava pintado, que ele tava se fantasiando, mas essa daqui era a cor dele no dia a dia sem nenhum tipo de pintura. Foi resultado do que ele tava consumindo ali da prata coloidal. E essa era a cara dele originalmente. E como é que um cara assim se transformou num cara azul, pô? Tem até outras imagens aqui mostrando ele com barba antes e ele depois, enfim. Agora a gente vai falar de uma mulher que ficou conhecida como a Barbie humana. Se trata de uma ucraniana chamada Valeria Lukyanova. Ela é conhecida por esse apelido já faz um tempo, inclusive, porque ela tem uma certa obsessão por estética e ela quer muito se parecer com a Barbie. Ela sempre quis se parecer o mais perfeita possível, o mais boneca, digamos assim. E apesar dela alegar que não tem tratamentos e cirurgias plásticas e coisas do tipo, ela somente usa truques, lentes de contato e etc., muita gente desconfia que, na verdade, ela fez sim algumas cirurgias plásticas para afinar o nariz, aumentar os olhos e enfim. A pele dela parece plástico, pô. Mas ela sempre disse que fez apenas um aumento ali dos seios, colocando silicone, etc. O resto ela diz que é graças a uma terapia corporal que ela faz. E cara, essa mulher é cheia de controvérsias e polêmicas porque ela diz que pratica o respiracionismo, onde uma pessoa deixa de comer e beber, vivendo apenas de respirar oxigênio e raios solares. Em 2014, inclusive, ela disse que estava a poucos passos de sobreviver apenas de ar e luz. Cara, pelo amor de Deus, como é que alguém diz um negócio desse? E ela diz que esse corpo perfeito também é resultado de um grande interesse espiritual, como viagens astrais, encontros com alienígenas, música transcendental e até xamanismo mexicano. Cara, essa mulher já disse que usou de tudo que você imagine. Inclusive, em 2023, uma russa, por irônico que pareça, uma russa criticando uma ucraniana depois da guerra, mas ela criticou essa mulher pelo fato que ela induzia os seus seguidores a usar alguns tratamentos meio controversos para deixar o seu rosto perfeito ou coisa do tipo. Como, por exemplo, você, seguidor ou seguidora da Valéria, deveria beber solvente de terebitina, que é uma substância usada para a fabricação de tintas e produtos de higiene, para fazer uma limpeza espiritual pelo corpo. Ou então, alguns momentos onde a Valéria induzia suas seguidoras a ingerirem mercúrio, que é um metal totalmente tóxico e que, se consumido, pode levar até a morte, e usar tampões de alcatrão, óleo de toranja, enfim, algumas substâncias que normalmente a gente não usaria, mas que essa mulher estava induzindo seus seguidores de acordo com essa russa. E cara, entrando aqui no perfil dela, ela até que é famosa, tem quase 2 milhões de seguidores e ela parece uma inteligência artificial. Eu acho ela muito mais parecida com uma IA, por exemplo. Olha essa foto aqui, não parece que é uma foto real, parece que é uma foto que foi gerada por uma IA, uma coisa assim. Ela não tem um rosto humano. Ela faz de tudo para deixar o corpo dela mais boneca possível e muita gente fica se questionando sobre a influência dessa mulher, se ela tá fazendo alguma coisa certa em ficar propagando esse corpo perfeito, enfim. Mas cara, ela é muito inteligência artificial. Olha o rosto dessa criatura, pelo amor de Deus. Olha o nariz dela. Não tem como ela não ter feito uma cirurgia plástica, alguma coisa do tipo. Algumas fotos ela parece mais natural. Eu acho que é justamente as fotos que ela não tá usando maquiagem e etc. Mas mesmo assim, a maioria ela parece uma inteligência artificial, pô. Enfim, eu não vou mostrar muito o perfil dessa criatura. Não é o foco do vídeo. Eu não quero que o YouTube derrube esse vídeo aqui também. Agora, você já ouviu falar da mulher considerada como a mais feia do mundo? Talvez você já tenha visto essa imagem aqui, que é a foto da Lizzy Velasquez. Ela aparecia muito na época do Facebook, inclusive. Eu lembro de já ter visto uma foto dela quando eu era adolescente. E basicamente essa mulher tem uma síndrome, uma condição rara, que impede ela ter qualquer tipo de acúmulo de gordura. Ela tem quase 0% de taxa de gordura corporal. É uma doença extremamente rara, uma síndrome chamada de lipodistrofia marfanoide progeroide. E até onde se sabe, apenas ela e outra pessoa no mundo inteiro tem essa doença. A mulher tem 29 quilos, para você ter uma ideia. Ela tem quase 0% de gordura corporal e ela não consegue simplesmente ganhar qualquer tipo de peso. E isso faz com que ela tenha uma pele bem mais seca, que dá uma aparência envelhecida para uma mulher relativamente jovem. Além disso, ela também é cega do olho esquerdo, que faz com que ela tenha
um olho ali diferente do outro, e outras pessoas acabam também achando diferente todo esse rosto dela, que já é bem magro, já é bem diferente por conta da taxa de gordura corporal quase zero que ela possui. E por isso muitas pessoas olhavam para ela e diziam: ah, ela é a mulher mais feia do mundo, ela sofria bullying na escola, sofria bullying na faculdade, ela sempre sofreu bullying a vida inteira. Só que ao invés dela se fazer de coitada, digamos assim, ela decidiu se tornar uma palestrante contra o bullying, contra problemas que as pessoas envolviam e se tornar um exemplo ali para pessoas que sofriam bullying de dizer: olha, nós somos mais fortes do que isso. Eu achei bem legal, apesar de muitas pessoas acharem ela feia, dizer: ah, você é a mulher mais feia do mundo. Ela não se deixou abalar e acabou superando, dando uma volta por cima. Eu imagino que a autoestima dela não seja a maior do mundo por ter tantas pessoas todos os dias chamando ela de feia, etc. Com certeza são comentários que machucam você ouvir, mas pelo menos ela conseguiu dar a volta por cima. E enfim, comenta aqui o que é que você acha sobre essa mulher e sobre os comentários que as pessoas fazem dela. E aproveitando que nós já falamos de estética nesse vídeo, existe uma mulher chamada Mayra Hills que ela decidiu ter os maiores peitos não naturais do mundo. Eu não vou mostrar muitas fotos dela, vou tentar até barrar um pouco, porque ela virou uma modelo erótica, digamos assim, então a maioria dessas suas fotos são destinadas a esse público, mas basicamente ela é uma mulher que tem 20 quilos de silicone, no caso 20 litros de silicone nos peitos, e quer ainda mais. Ela já conseguiu inclusive entrar no Guinness por ter o maior peito, os maiores peitos do mundo, mas ela ainda quer ter mais do que isso. E ela contou que tem algumas dificuldades, como por exemplo calçar sapatos, depilar as pernas, dormir de bruços ou de barriga pra cima. Ela disse que não consegue. Eu imagino que deve ser uma dor na coluna da bexiga também, ter 20 quilos te apoiando pra frente assim, mas bom, ela conseguiu entrar no Guinness como queria e eu imagino que ela deve estar tirando um dinheiro também aí dessa galera de entretenimento adulto que gosta e tem curiosidade de ver como são os peitos dessa mulher. Tem outra mulher também chamada Michelle Ruffinelli, mas nesse caso ela não tem os maiores peitos do mundo, ela tem o maior quadril, inclusive entrou no Guinness por isso. Basicamente ela tem quase 3 metros de quadril, ela pesa 190 quilos e mantém uma dieta de 3.000 calorias diárias para manter esse quadril de 2,5 metros. Ela contou que começou essa jornada aos 22 anos, quando teve o nascimento do primeiro filho, ela acabou ganhando peso e etc. Tentou fazer dieta dos shakes para emagrecer, mas acabou desistindo depois que engordou ainda mais com as outras 3 gestações. Ela é mãe de 4 crianças, hoje em dia essas crianças já devem estar crescidas, mas aí ela olhou assim e disse: cara, vou continuar crescendo. E ela conseguiu crescer o quadril até chegar nesse nível. Ela disse que a maior dificuldade dela é comprar lingerie, ela manda costureiras fazerem as roupas dela. E enfim, é um recorde estranho, mas tá aí. Agora tem um cara meio estranho também, meio não, totalmente, chamado Mustafa Ismail, que ele tem o maior bíceps e tríceps do mundo. Eu não sei se você é da galera que gosta de malhar, eu confesso que eu tô nessa jornada de academia, mas eu não tenho esse braço todo não, meu braço é bem pequeno na verdade, tô na luta, né, pra ver se cresce. Mas esse cara chamado Mustafa Ismail tem quase 80 centímetros de circunferência de braço. Ele é um egípcio que ganhou o apelido de Popeye da vida real e que diz que é natural, embora, honestamente, olhando assim, eu acho que não é muito natural não. Ele ganhou o recorde do maior bíceps e tríceps do mundo no Guinness Book, mas diversos médicos olham e dizem que é quase impossível ter esse bíceps e esse tríceps de forma natural. Cara, vamos combinar, isso aqui é bomba, pô. Não tem como, é bomba, bomba, bomba. Botou, ó, no bracinho, botou no outro e tá desse jeito. Ele vem dizer que é natural? Pelo amor de Deus, pô. Ele pode treinar, realmente ele pode ter ali uma rotina de treino. Mas nem que isso daqui é natural, pô. O que ele usou de injeção não tem de água no mar, pô. Ó a finura do braço dessa criatura e o tamanho do bíceps dele. Meu amigo, se botar uma agulha assim, faz puf, estoura, feito um balão. Não tem como não, pô, não tem como não. E pra finalizar, vamos falar aqui de um cara que ficou conhecido como o homem mais peludo do mundo. Ele é um chinês chamado Yu Zhenhan, não sei pronunciar, o meu chinês nessas coisas e tudo, mas basicamente ele tem 96% do seu corpo coberto por pelos. Ele foi diagnosticado com uma doença chamada hipertricose
e transformou ali a sua característica, que muitas pessoas podiam dizer, ah, um peludo, sai daqui. Ele transformou em uma vantagem, porque ele começou a atuar, ele fez peças desde criança, atuando como o cara mais peludo, etc. E foi reconhecido em 2002, inclusive, como o cara mais peludo do mundo pelo livro dos recordes Guinness. Ele só não tem pelo nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, porque no resto ele tem pelo no corpo todinho. Mas isso nunca impediu ele de viver, tem até diversas fotos, ó. Ele criança aqui com os pelos, ele atuava nessa época, inclusive, ó. Ele aqui grande, cantando, ele de outros ângulos, e enfim, esse é o cara peludão, mas que aparentemente nada atrapalha a vida dele, ele é feliz desse jeito. E eu queria que tu comentasse aqui embaixo qual desses você achou mais diferente, achou mais estranho, mais bizarro. Eu confesso que o mais mentiroso pra mim foi o cara do bíceps e do tríceps, mas tem alguns recordes que eu não entendo porque as pessoas fazem isso, como a mulher lá dos peitão, ou enfim. O cara que virou Papai Smurf também, ele não queria bem isso no começo, mas acabou se transformando em um cara azul. Mas enfim, me conta aqui embaixo, só não se esquece de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Lembrando que tem conteúdo também aqui nas redes sociais, @LuigiMenezes em todas elas. Eu espero você por lá, mas esse vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau!